Bom, bom dia a todos, aos presentes virtualmente, a todo o nosso público. É com muita satisfação e honrada mesmo que eu coordeno essa atividade do nosso CEAF, alusiva ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural, né? Todos os anos a gente tem marcado essa data, que na verdade seria o dia de amanhã, que é 17 de agosto. O Dia do Patrimônio, ele é uma referência direta ao aniversário do famoso jornalista e historiador Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que foi um dos grandes artífices da ideologia, da legislação a respeito de patrimônio aqui no nosso país. E o Ministério Público tem se destacado anualmente por fazer algum tipo de evento nessa data. O ano passado fizemos um evento bem grande, presencial, em Pelotas, que foi fantástico. Esse ano, em razão dessas enchentes todas, né, a gente resolveu fazer uma coisa mais acanhada, porque a circulação, a mobilidade ainda não está assim tão fácil no nosso estado. Mas nem por isso nós vamos deixar de dar o relevo necessário para essa temática, inclusive, provavelmente, já vou adiantar aos colegas, em outubro nós teremos uma oficina de patrimônio cultural, possivelmente realizada em Taquara, em que nós temos aquela dinâmica diferenciada dessa atividade, ou seja, no turno da manhã teremos palestras e no turno da tarde os trabalhos em grupos, né, que normalmente discutem temas previamente identificados numa reunião preparatória. Esse modelo tem sido um sucesso, já tivemos a de fauna, de flora, recentemente a de resíduos sólidos, e ainda temos prevista essa a respeito de patrimônio cultural. E temos aqui 3 convidados especialíssimos, né, para justamente descobrir novos caminhos a serem trilhados na preservação do patrimônio cultural sul-rio-grandense. Temos aqui o Carlos Renato Savoldi, que é o nosso diretor do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, o IFAI. Temos a Jaqueline da Rosa Moreira, que é uma guia técnica em meio ambiente, proprietária da empresa Tuna Ecoturismo, que trabalha com ecoturismo em Caçapava do Sul, e o nosso grande amigo e colega Luiz Fernando Barreto Júnior, que é um promotor de justiça de São Luís do Maranhão, trabalha há muitos anos, né, Luiz Fernando, né, na área ambiental, já foi presidente da Abrampa, já foi presidente do Conselho Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e Urbanismo, aliás, ele é presidente, e é coordenador do CAUMA, do Ministério Público do Maranhão. Então, vamos iniciar a nossa atividade com a fala do Renato Savoldi, que é um arquiteto, né? Ele tem pós-graduação em planejamento estratégico aplicado ao setor público, coordenador de projetos arquitetônicos, diretor de obras públicas do Estado na Secretaria de Obras Públicas, chefe de gabinete de governança metropolitana e Serra Gaúcha, e diretor, né, como já tinha falado, do nosso IFAI. Então, Renato, tu pode falar para a gente como que o Estado vem enfrentando, né, todas essas agressões que o nosso patrimônio, infelizmente, sofreu em razão dos eventos climáticos extremos, né, que foram muitos, foram, acho que quase 10 em 2 anos, mas os piores foram setembro, novembro e agora em maio, no estado do Rio Grande do Sul. Como é que vocês estão atuando, Renato? Bom dia, doutora Ana, muito obrigado, primeiramente, pelo convite em participar de mais um evento junto ao CEAF, que para mim é bastante importante, para nós aqui do IFAI e da SEDAC, né, termos esse contato, esse convívio objetivo e direto. Bom dia aos palestrantes, aos demais facilitadores que estão aqui conosco, Jaqueline, doutor Luiz Fernando, e a todo o nosso público aí, que o CEAF sempre consegue arrecadar, né, e ter essa participação bastante interessante. Como bem a senhora falou, foram 3 eventos, em 10, né, digamos assim, os 3 piores e todos muito, muito próximos, o que nos deixou com um passivo de problemas muito, muito, muito gigantesco, muito grande. E eu estou tentando trazer para vocês
uma palestra, uma fala sobre o nosso patrimônio em risco, principalmente, ou trazendo um resumo daquilo que nós estamos enfrentando para tentar devolver para a comunidade, devolver para a sociedade os nossos espaços públicos ou os nossos ambientes culturais que foram afetados, principalmente com essa última enchente agora de maio desse 2024. E, infelizmente, deixou aí uma herança que nós levaremos um bom tempo para poder retomar, poder reconstruir. Nós ainda estamos com equipamentos públicos, né, passando por obras de reestruturação, de restauração, alguns acervos. Essa semana tivemos a felicidade de entregar já a Casa de Cultura novamente para a população de Porto Alegre e estamos fazendo o possível para que isso aconteça com o máximo de agilidade e rapidez dentro da estrutura, tanto do IFAI como do Departamento de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura e a própria, né, o Sistema Estadual de Museu e o Sistema Estadual de Cultura nos auxiliando para podermos fazer essa devolução. Então, pode passar essa primeira lâmina. Eu vou falar efetivamente um pouco sobre quais são os tipos de eventos climáticos que a gente sofre, alguns exemplos nossos, né, e alguns exemplos fora de Porto Alegre. Inicio com uma imagem, assim, muito do que passamos aqui em Porto Alegre, né, que foi bastante complexa toda a situação. Por favor, pode passar também essa lâmina. E já entrando na área específica do que é o nosso patrimônio cultural e o que são os nossos bens, né, sejam eles materiais, que são a parte que a gente tem mais convívio, mais contato e mais conhecimento, ou a imaterialidade, são vivenciada, né, por espaços, enfim, por sistemas de cultura, sistemas culturais, que vão fazer a constituição do conjunto de condições culturais, identitárias, históricas, essenciais à nossa vida em sociedade. Elas terminam formando, né, a memória, assim, numa inter-relação história e memória, né? Elas têm que estar sempre interrelacionadas, porque uma não vive sem a outra. A gente precisa de ter essa visão da história, muitas vezes mais rígida, mais dura, mas para a gente constituir a nossa memória, e que essa memória seja sempre uma memória mais agradável. Podemos passar também essa lâmina. Então, as nossas análises, o que nós fizemos aqui no IFAI, é uma série de análises de riscos, né, baseadas, então, comprovadas por essa crise climática, que está levando em consideração diversidade de tipologias dos bens culturais e quais são os fatores de riscos que a gente tem enfrentado, né? São fatores de risco, como eu disse, os mais variados, eles são físicos, são químicos, enfim, são múltiplos e interferem significativamente entre si, porque muitas vezes a agressão inicia de uma maneira mais química e aquilo vai alterando o nosso bem. Pode passar também essa lâmina. Então, aqui eu só estou conceituando o que é a diferença entre o material e o material. Então, o material é aquilo que engloba obras, objetos, documentos, edificações, paisagens, conjuntos e sítios urbanos. E os imateriais são aqueles saberes e modos de fazer, né? Os modos de vida, as festas, as celebrações, os folguedos, as expressões, as linguagens, a música, enfim, tudo aquilo que envolva, para além de um monumento, um lugar ou um território. Podemos passar também. Fundamental compreender, então, que natureza e cultura, elas vão estar sempre numa grande ligação, integradas no âmbito do patrimônio cultural. Vai ser impossível, né, entender um sem considerar o outro, né? Eles estão muito, muito, muito relacionados. Eu sempre brinco assim que a cultura não acontece no meu gabinete, ela acontece nos municípios, ela acontece na sociedade,
e eu sempre destaco isso, principalmente, né, doutora Ana, quando a gente tem as questões dos nossos inventários culturais dos municípios, que são importantíssimos e que são necessários, e é necessário que se tenha sempre um olhar muito carinhoso com esse levantamento, porque é esse levantamento que vai embasar toda e qualquer política pública, né, para um ambiente, para uma comunidade, para um município. Pode passar, por favor, essa lei. Entrando nos eventos climáticos extremos e o nosso patrimônio. Pode passar. Aqui vem mais uma parte de explanação sobre as tipologias de eventos que nós estamos vivenciando, que são hidrológicos, geológicos, meteorológicos ou climáticas, né, que terminam afetando de uma maneira ou outra, ou ocasionando desastres, né, aqueles desastres naturais que terminam afetando o nosso patrimônio. Pode passar, porque também isso é mais uma referência, né, do que uma explanação efetiva sobre os tipos. O que eles nos afetam? Então, no bem material, principalmente nos fatores físicos, químicos e biológicos que impactam diretamente ou aceleram processos de degradação. É o caso dessa foto. Essa foto é da Casa da Feitoria, o Museu do Imigrante em São Leopoldo, que infelizmente terminou ruindo, né? Ele teve uma parte, a metade do prédio ruiu por falta de manutenção, pela degradação, enfim, por ataque de térmitas, de insetos, xilófagos, que terminaram comprometendo toda a estrutura, associadas, vocês estão vendo aqui embaixo da imagem que nós temos uma faixa de asfalto, então esta via é uma via com um trânsito muito pesado, né, um trânsito de caminhões, um trânsito de ônibus, enfim, que também terminaram impactando na estrutura disso. Felizmente, o governo do estado propôs um concurso, isso já foi feito um projeto de restauro para essa casa. Esse projeto agora só está aguardando a finalização de época eleitoral para a abertura de licitação para fazer o restauro desse prédio. Com relação aos bens imateriais, então, eles vão ser afetados na medida que os desastres afetarem aquelas comunidades, né? Por quê? Porque muitas vezes, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um bem registrado no Rio Grande do Sul, que é o sistema socioambiental e cultural da erva mate, por exemplo. Então, se eu tenho um desmoronamento, um deslizamento de terras, enfim, algo que destrua uma floresta, ela vai me afetar, né? A mesma coisa, o nosso bem patrimonializado, o modo de fazer artesanato com a palha de butiá, que também pode, num desastre, sofrer com o produto, né, e, enfim, com a matéria-prima para se poder fazer esse artesanato. Em seguida, estaremos fazendo o registro do modo de fazer artesanal do queijo serrano aqui da nossa serra, que envolve 21 municípios, já está em análise esse parecer, e ali também, né, eventos desse porte também terminam comprometendo a produção do leite, enfim, para que se possa fazer esse outro saber tradicional que temos aqui no Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor. Bom, aqui nós temos, então, efetivamente, mais o que pode, quais são os fatores físicos que terminam afetando. Pode passando essa lâmina, ela também não é assim. Aqui a gente já tem uma descrição assim, de o que são inundações, precipitações intensas, alteração de padrões de vento, secas, queimadas, incêndios, enfim, todo tipo de evento, fator físico que pode mudar um ambiente. Pode passar. Ainda tem, aqui nós colocamos essa imagem do que aconteceu com a nossa Casa de Cultura Mário Quintana. Aqui ainda ela não estava na cota máxima que ela atingiu, ela terminou atingindo quase que até o nível do final do sócolo, né, dessa parte inferior que é mais destacada. Já amanhã nós faremos um descerramento de uma placa de nível de enchente, porque já colocamos em todos os nossos prédios esse nível histórico, né, para que fique registrado.
pode passar, por favor, essa lâmina. Aqui é um outro acidente que aconteceu em São José do Norte. Essas fundações, elas fazem parte de ranchos, de casinhas vernaculares, doutora Ana, que eram utilizadas como entrepostos de pesca, de chegada de pesca e de saída de produção, que eles fazem a pesca artesanal ali em São José do Norte. Infelizmente, todos os ranchos foram arrasados, então nós já estamos trabalhando junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente do município de São José, para fazer essa reconstrução, né? E nós entendemos que ela faz parte dessa história, ela faz parte tanto material como imaterialmente na cultura do município de São José do Norte. Então estamos propondo, né, já em audiências públicas, estamos trabalhando juntamente, nossos antropólogos aqui do IFAI, estão trabalhando muito objetivamente com um grupo de pescadores, de usuários, lá no município, para podermos reconstruir essa parte tão importante da história e da cultura do município de São José do Norte, que é um dos nossos centros históricos aqui no Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor? Fatores biológicos, né? Então, aí são as bactérias e fungo, a microbiologia, que pode afetar, ou crescimento de insetos, cupins, térmitas e formigas, enfim. Podemos passar também esses fatores biológicos, que são fatores que ocorrem principalmente no patrimônio material, não que numa microbiologia não possa afetar, por exemplo, uma plantação, enfim, temos todas as possibilidades. Por favor, pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo diferenciado. Isso é uma ilha na Indonésia, a ilha de Sulawesi. Essa imagem desse porco, e aqui à esquerda temos mãos, assim, que foram colocadas, é uma imagem de 45 mil anos atrás. E com a seca, ela está ficando deteriorada, completamente deteriorada. Então, não são só as enchentes, né? Eu quis trazer um outro exemplo, e não só aqui no Brasil, para que se tenha essa dimensão de que o patrimônio mundial também passa por uma série de problemas, né? E que muitas vezes eventos dessas proporções, eventos climáticos, sejam secas, sejam inundações, terminam afetando e destruindo de uma maneira que muitas vezes irreversível. Tomara que aqui eles consigam melhorar essa situação dessa caverna para não se perder, porque é tido como o mais antigo dos desenhos já encontrados. Então, tomara que sim. Por favor, pode passar essa lâmina. Fatores químicos, que são prejuízos decorrentes de ação de ordem química acentuada por maior quantidade de energia dispersa no sistema, ou enfim, como tivemos aqui algumas coisas que, depois dessa enchente, em uma empresa que fazia limpeza de tambores contaminados com uma série de produtos químicos, aquilo foi tudo levado ali no bairro Matias Velho. Tivemos questões de caixas de óleo, né, que também foram inundadas e que foram levadas para o leito dos rios, enfim, uma série de coisas que essas enchentes trouxeram e que terminaram prejudicando aqui nosso ambiente. Pode passar, por favor, porque eu começo a falar e o tempo está passando, eu já estou olhando aqui, e efeitos na paisagem. A paisagem abriga tanto, então, os elementos objetivos como subjetivos, né? Os objetivos e os subjetivos na relação do homem com o espaço. É isso que eu tenho dito, né, que eu estou falando, que uma coisa não convive sem a outra, não tem como dissociar, é tudo, né? Nós temos o patrimônio cultural e a paisagem, o ambiente, tudo faz a parte, tudo é composto como uma unidade, né? Uma coisa só. Então, a crise climática termina promovendo uma fratura temporal nessa relação. E isso é um problema, inclusive, de memória, né? Porque a memória sofre uma ruptura também, e isso influencia muitas vezes até na continuidade de uma expressão cultural.
Pode passar, por favor. Nós temos ainda várias lâminas. Aqui uma imagem do nosso Museu do Carvão, em Arroio dos Ratos, também, que perdemos todos os prédios foram inundados, 4 deles haviam sido recentemente restaurados e seriam inaugurados no mês de maio. Infelizmente, perdemos tudo. Pode passar essa imagem. Aqui eu trouxe uma imagem do rio Danúbio, né, na região da Sérvia, que está sofrendo com seca. Então, a gente vê uma imagem dessas e fica absurdado, né, que esteja também na Europa uma seca tão forte, acontecendo isso com um rio que é um patrimônio cultural, musical, histórico, de grande parte da Europa, né? Então, vemos que são situações que, se nós não tivermos um alerta constante, estaremos correndo sérios riscos. Pode passar, por favor. Os impactos. Efetivamente, eu não vou ler isso aqui, a gente já está falando sobre todos esses impactos, e é o que eu volto aqui a só destacar, a fragmentação do sentimento de identidade. Isso é um grande fator, isso é um grande problema que esses eventos têm trazido, e a gente tem percebido muito claramente essa ruptura, né, essa fragmentação das pessoas com aquele ambiente. Podemos passar. Impactos provocam significativa perturbação na dinâmica, né? E tivemos aqui, se não me falha a memória, foram 14 pontes afetadas que interromperam fluxos, interromperam os ir e vir, né? Nós tivemos lá, e por estarmos atuando tão fortemente agora em São José do Norte, eles ficaram 35 dias sem nenhum tipo de contato com o Rio Grande, quer dizer, a gente entra nas questões, inclusive, de segurança física, porque eles não tinham nem como trazer os doentes, né, para que eles tenham um sistema de ambulância, é uma lancha que faz, às vezes, de ambulância, e que traz as pessoas com necessidades para hospitais com mais recursos que os postos de saúde, UBSs e UPAs lá de São José do Norte. E, enfim, isso terminou interrompendo e criando uma série de problemas para eles, entre outros municípios que também tiveram a mesma situação. Pode passar, por favor. Riscos existenciais para mestres e aprendizes, porque as pessoas perdem as suas casas, perdem as suas referências, perdem os seus instrumentos de trabalho com situações como essa. Por favor, pode passar. Então, exatamente, o que eu tenho dito é justamente isso. Nossos bens culturais, eles estão intrinsecamente ligados aos ecossistemas, né? E esses ecossistemas ficam em risco. Então, o nosso olhar, para o ambiente, ele tem que ser muito carinhoso, muito caprichado, para que a gente não prejudique um sistema cultural. Podemos seguir adiante. Aqui, como eu falei inicialmente, né, os nossos exemplos do Sistema Cultural e Socioambiental da Erva Mate, o modo de fazer artesanato com a palha de butiá, e também a gente se preocupa com as lidas campeiras ali da região de Bagé, que com o bioma pampa também sofreu bastante, então a gente também tem tido essa preocupação, esse olhar, estamos estudando aquela região também em outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui pelo IFAI, assim como uma análise que estamos fazendo agora nos quilombos do litoral central, do litoral médio do estado do Rio Grande do Sul, envolve ali Mostarda, Tavares, outros municípios, que está em estudo junto com a Emater, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, enfim, estamos trabalhando mais nessa área para além do patrimônio monumental, o patrimônio ambiental também. Pode passar, por favor. Ações que nós estamos fazendo para reconhecimento, prevenção e mitigação. Por favor, pode passar. Então, o que é possível? Analisar e reconhecimento, né? Análise e reconhecimento dos bens culturais situados em áreas de risco hidrológico e geológico. Manter o histórico desses desastres, porque, infelizmente, precisamos registrá-los e deixá-los até para poder criar protocolos, porque não existiam protocolos, que agora já podemos estar estabelecendo aqui,
e revisar o nosso programa, né, dos bens tombados, que abrigam instituições culturais, enfim, para evitar, para poder mitigar ações, né? Por exemplo, todo o sistema elétrico ficava sempre na parte térrea ao subsolo de prédios. Isso é uma coisa que a gente tem que rever, né? Precisamos rever essa situação, porque a maior parte dos nossos prédios ainda não estão devolvidos para os comunidades, porque a parte elétrica foi a que mais comprometeu. Podemos passar, por favor? Essas são as análises, então, que nós começamos a desenvolver aqui no IFAI, dos municípios, por exemplo, com inventários culturais que foram atingidos, então são 111 municípios, então nós estamos revendo esses inventários, nós estamos 62 municípios aonde temos bem tombados, 55 sofreram problemas com esses eventos climáticos, então também é uma ação de revisão, pode ir passando. Aqui nós temos, né, então, já a classificação daqueles que foram mais atingidos, que sofreram mais perdas, para a gente poder ir fazendo as medições, podemos passar também, isso é só ilustrativo. E aqui os nossos bens tombados dos municípios que entraram em calamidade pública. Efetivamente, a leitura fica prejudicada pelas planilhas, mas apenas para ilustrar esse trabalho de análise, né, que nós começamos já em setembro, doutora Ana, depois daquela das nossas palestras lá em agosto que nós tivemos, né? Então já iniciamos, já alertados, já em setembro começamos a fazer esse mapeamento que tivemos que revê-lo agora em função desses últimos eventos aqui. Pode passar também essa lâmina. Então agora nós já temos uma classificação de graus de risco, né? De mínimo, regular e crítico, e já podemos saber a partir de uma combinação de critério, aqueles que são os mais frágeis, né? Porque o grau um bem que está num grau crítico, ele tem uma fragilidade muito maior daquele que é um mínimo grau. Então, estamos procurando fazer essas quantificações e qualificações de todo o acervo do estado do Rio Grande do Sul, não para apenas os tombados, mas com o olhar também para aqueles inventários que foram executados desde os anos 80 até os dias de hoje. Pode ir passando, por favor. Aqui é só uma ilustração de como está sendo composta essas planilhas que nós estamos desenvolvendo, com cada tipo de risco ambiental, enfim, que a gente tem podido sentir nas nossas pesquisas e análise. Pode passar também, por favor. Eu trouxe para ilustrar, efetivamente, não vamos nos furtar de falar daquelas nossas instituições que foram as mais afetadas, como foi o Museu de Arte, a Casa de Cultura, Cinemateca Paula Murim, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu de Comunicação e a nova sede do Museu de Arte Contemporânea, no 4º Distrito, além do prédio ali da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, da Cristóvão. E no interior, embora não dê para muita leitura ali, mas foi o nosso Museu do Carvão. Pode ir passando. Além disso, fizemos, né, roteiros, trajetos, viagens, inspeções em todo o estado. Então, foram museus afetados no Rio Grande do Sul, foram 24 com inundações confirmadas, 22 com infiltrações. Tivemos um museu que, por causa de uma microexplosão registrada, estourou todas as esquadrias, todos os vidros, e vários acervos atingidos, né? E aí, assim, acervo de papel, obra de arte, mobiliário, enfim, o Museu de Mussum terminou que nós estávamos fazendo o restauro de uma parte do acervo e a outra parte que havia ficado no museu foi levado, porque ali perdeu até as portas, aquele prédio. As portas, as esquadrias foram tudo embora. Pode ir passando, por favor. Nós tivemos como uma primeira atitude um cadastro de voluntários, né? Esses voluntários foram 530 pessoas que se voluntariaram para auxiliar na recuperação imediata desses acervos, ali 350 técnicos e especialistas na área de patrimônio do mundo inteiro, não foi só aqui do Rio Grande do Sul.
25 instituições governamentais de vários estados nos apoiaram, 19 instituições não governamentais, colegiados e coletivos foram 8. Pode ir passando. Bom, esses são os nossos problemas, né? O que foi afetado efetivamente? Entre bibliotecas, museus, casas de cultura, centro de cultura, arquivos públicos, CTGs, um cemitério histórico, praças, escolas, igrejas. Então, todos esses ambientes culturais que nós recebemos essas informações e prestamos um socorro imediato, né? Então, imaginem os senhores, as senhoras, a loucura que foi os nossos 2 últimos meses, tentando chegar, em alguns casos, né, uma viagem que levava normalmente 2 horas, nós ficávamos 9 horas na estrada para poder acessar um local. Pode ir passando, por favor. Em 497 municípios, nós fomos informados de 283 cidades que informaram danos em seus acervos, em seus ambientes culturais, né? Desses, 36% tiveram perdas, 21% tiveram perda total e 79% perda parcial de seus acervos ou de seus ambientes. Pode ir passando, por favor. Nós agora estamos com uma série de ações, enfim, monitoramento e recuperação do patrimônio, que são ações que estão sendo dirigidas tanto pelo sistema estadual como o sistema de museus, e o IFAI, nesse momento, entra como um suporte técnico, que muitas vezes, mesmo os prédios não sendo tombados, como eu tenho uma equipe de arquitetos, eles viajam e vão e também dão esse suporte para os municípios, né? Enfim, a gente tem feito campanhas juntos, né, no caso das bibliotecas, junto pela leitura no Rio Grande do Sul, criamos esse banco de voluntários, agora amanhã estaremos certificando e agradecendo publicamente lá na Casa de Cultura, às 16 horas da tarde, numa ação de agradecimento para vários desses voluntários. Pode ir passando, por favor. O apoio mais emergencial, né? Então, são educativos da SEDAC aqui, que são orientações de boas práticas, redes de ações culturais de emergência, atendimento à sociedade civil por meio dos nossos institutos, não só o Instituto do Patrimônio, mas o Instituto do Livro, da Música, do Cinema, do Teatro, enfim, todos os institutos que fazem parte da Secretaria de Cultura. E agora já iniciamos uma destinação de kits literários, tanto para abrigos, né, foram feitos, assim, ato contínuo, que foram sendo estabelecidos os abrigos, nós começamos já a fazer essa distribuição de kits para aquelas pessoas que estavam abrigadas. Pode ir passando, por favor. Aqui nós temos, né, as articulações e governanças que estão sendo trabalhadas, né, então são alinhamentos, tanto com o Ministério da Cultura, redes de parcerias, planos de recuperação. Nós tivemos a sorte de receber um aporte de 25 milhões do Banrisul para a recuperação das nossas instituições, né? Então, MAGS, a Casa de Cultura, esses que foram mais atingidos, o Museu do Carvão, o Memorial do Rio Grande do Sul, eles receberam esse aporte, e vários outros espaços também receberam aportes do Banrisul para a sua recuperação. 500 mil por parte da CE Equatorial para a Casa de Cultura e o Museu de Arte Contemporânea, que é o MAC, lá do 4º Distrito, que teve a sua sede completamente arrasada, e realização de ações focadas na arte visual e formação cidadã, né? Porque também nós estamos trabalhando em parceria para atender aqueles moradores próximos ao MAC 4º Distrito, para que eles também, porque eles foram muito afetados, para que eles também tivessem um apoio imediato. Pode passar, por favor. A nossa área de fomento, então, foi feita uma série de pagamentos de antecipações de recursos, chamamento para rendimentos da Lei Paulo Gustavo, que se possibilitou também a utilização desses rendimentos para novos projetos, enfim, parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio para apoio financeiro, MEI RS Calamidade, que é uma ação do governo, que também foi proposta e que ajudou, facilitou bastante.
E a nossa LIC do patrimônio, que nós conseguimos uma liberação de 20 milhões com prioridade a ações aos bens afetados. Aqueles bens que foram, bens tombados que foram afetados, a gente conseguiu essa LIC de 20 milhões de reais para ações mais imediatas. Pode passar, por favor. Bom, aqui já entra na parte de renda e trabalho, fica só como ilustração, eu já acho que já terminou meu tempo, mas pode ir passando, fica só o registro. Outras ações com impacto econômico são agora, fizemos semana passada um lançamento de mais 8 editais da Política Nacional Aldir Blanc, vão ser 67 milhões de reais em recursos do governo federal, que vão ser gestionados pelo Estado, e ali nós temos 12 milhões para a área do patrimônio cultural, o que nos deixa bastante contemplados, como ações mitigatórias para esse momento tão complexo que vivenciamos. Efetivamente, nós entendemos que não finaliza aqui a nossa atuação, não finaliza aqui a nossa preocupação, mas estamos nos preparando para poder seguir à frente, para poder olhar de novo, né, e ver o nosso ambiente cultural, as nossas expressões culturais com todo o merecimento, com todo o destaque e com todo o olhar que o Estado precisa para esses locais, para essas comunidades. Pode ir passando. É a minha última lâmina, desculpe se eu me alonguei, mas o tema é vasto e a gente se porque gosta muito do tempo. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Essa tua fala, infelizmente, ela não vai parar de crescer, né? Porque os enfrentamentos têm sido cada dia maiores, a experiência também, né? E o que a gente pode ver é que não houve nenhuma inércia, né, de parte do Estado, vocês estão se mexendo muito, né? A sociedade toda se engajou. A questão é que a gente agora tem que focar bastante, né, na prevenção, nas políticas de adaptação, de mitigação e desenvolver resiliência, né, das comunidades e do nosso patrimônio. Muito obrigada. E de pronto eu já convido então a Jaqueline da Rosa Moreira, né, a Jaqueline, como eu já tinha falado, ela, dentre outras atividades, ela é guia de ecoturismo em Caçapava do Sul, e eu tive a feliz oportunidade de, junto com um grupo de amigos, sermos guiados pela Jaque, e a experiência foi tão fantástica, assim, pelo conhecimento, pela paixão que ela mostrou por aquele lugar em especial, e pelo patrimônio natural, cultural, que ela nos apresentou com um grande fundamento, né? A Jaqueline, ela é técnica em meio ambiente, também licenciada em química, então ela sabe do que fala, né? Que vai nos falar, então, sobre a importância dos geoparques na preservação do patrimônio cultural do Pampa Gaúcho. Pode falar, querida. Bom dia, pessoal. Então, é uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje. Agradeço muito o convite da doutora Ana e dizer que estou emocionada mesmo, porque é sempre um prazer falar do nosso geoparque, do nosso território, do Pampa Gaúcho. E estou mais adaptada a conversar com as pessoas na natureza, no meio do mato, que é onde eu me sinto mais à vontade, mas vou tentar passar da melhor maneira possível o nosso território. E aí a gente não poderia falar da Geoparque, de patrimônio natural, sem apresentar para vocês as nossas paisagens. Então eu queria pedir para o colega aí que está com o material apresentar o nosso primeiro vídeo, que é um videozinho curto. A combinação perfeita de história, gastronomia, natureza e aventura. Esse é o Pampa Gaúcho. Repleto de incríveis paisagens, a conexão com a natureza já começa durante a viagem, ao avistar os vastos campos e planícies, e se aprofunda ainda mais ao longo das inúmeras trilhas da região.
campanha é a perfeita representação da cultura gaúcha. Viva nos antigos casarões e estâncias rurais, que tão bem refletem a história do nosso Rio Grande do Sul. Um destino que encanta por sua gastronomia campeira, com os tradicionais assados que harmonizam com os premiados vinhos e azeites do Pampa, que também podem ser degustados durante os passeios turísticos nas vinícolas e lagares locais. Conheça, viva, sinta e se apaixone pelo Pampa Gaúcho. Bom, vou ter como passar os slides aqui, né? Isso, eu passei para tirar a apresentação. Então, pessoal, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a importância dos geoparques na preservação do patrimônio cultural do Pampa Gaúcho. Bom, então, para falar sobre isso, só contextualizando um pouquinho, então, quem eu sou, né? Então, eu represento aqui a iniciativa privada, tem uma agência de ecoturismo receptivo em Caçapava do Sul, que se chama Tuna Ecoturismo, é uma agência parceira do Geoparque Caçapava, e a gente trabalha com vários temas, né? Ecoturismo, olivoturismo, geoturismo, educação ambiental, astroturismo. E, então, por que a gente escolheu esse nome da empresa, né? Tuna Ecoturismo, que não é um nome vendável, assim, né? Ninguém sabe o que é, em inglês significa atum, enfim, né? A tuna para o gaúcho, todo cacto para o gaúcho é uma tuna, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele tem uma grande diversidade de cactáceas, principalmente no Pampa Gaúcho. Caçapava do Sul, pode-se dizer que tem a maior diversidade de cactáceas em ambientes naturais do mundo, não em quantidade de indivíduos, mas em diversidade de formas. Então, é justamente a geologia, o Pampa, que favoreceram, né, o surgimento dessas espécies. Então, tuna, cacto, é uma ideia de resistência, pertencimento, e eu, de valorização do meu território, né, principalmente por eu ser mulher. O Rio Grande do Sul, o Pampa, ele é tão representado pela figura masculina, e queria convidar vocês, então, para conhecer o meu território, e dizer que temos mulheres que conhecem o território, né, temos mais colegas guias de turismo também, e a nossa principal missão é valorizar, então, o Pampa Gaúcho, enquanto bioma, né, valorizar as nossas comunidades tradicionais, e a nossa visão é trabalhar para que Caçapava do Sul se torne referência em ecoturismo até 2030. Então, contextualizando, né, já que vamos falar sobre a valorização do Pampa, entender o que é um bioma, porque a maioria das pessoas sai do ensino médio sem entender o que é um bioma e sem entender o que é o Pampa, né. Então, o Pampa ele foi reconhecido como bioma somente em 2004, é um bioma exclusivo dos gaúchos, ocorre somente no Rio Grande do Sul. Ele vai ocorrer no Uruguai e na Argentina, mas no Rio Grande do Sul nós temos características, fisionomias, plantas, que só existem no nosso Pampa, na Pampa brasileira, né? Então, um bioma é um conjunto de ecossistemas que só existem naquele lugar do mundo, né? Com animais, plantas, fungos, característicos que só existem ali.
E é um erro achar que no Pampa só tem campo e gramíneas, né? Então, é uma diversidade incrível de paisagens, temos matas ciliares, formações arbustivas, banhados, butiazais, mata de encosta, afloramentos rochosos, que é a característica aqui da nossa região. E associado a isso, a gente tem uma biodiversidade muito grande e uma diversidade cultural muito grande, né? Porque a gente sabe que é justamente o ambiente que molda a nossa cultura. Então, nesse contexto do Pampa, nós estamos localizados numa região chamada Serra do Sudeste, que é uma região, toda a região da Campanha Gaúcha, do Pampa, é uma região muito marginal, assim, tudo para nós chegou super atrasado, né? Educação, cultura, conhecimento, reconhecimento. Então, acontece de que muito disso está se perdendo, né, desse patrimônio ambiental e cultural antes mesmo que a sociedade conheça. E, então, a partir desse território, dessas paisagens, dessa biodiversidade, é que nasce a cultura gaúcha, né? A cultura gaúcha, ela nasce no Pampa, da interação do homem com a paisagem. E, nesse contexto, o Pampa é o bioma mais ameaçado do país, né? A partir de problemas como o êxodo rural, o avanço desenfreado da mineração, da silvicultura, da soja, né? O bioma com menos áreas protegidas através de unidades de ocupação. E são problemas sérios porque, além do nosso bioma ser frágil, a nossa cultura ser frágil, né? Uma cultura de campo, muito associada à natureza, ainda a gente tem esses problemas aí que vem crescendo drasticamente e a gente não sabe muito bem lidar com eles. E nesse contexto de natureza, nós temos as pessoas, que é o nosso principal patrimônio, né? Quando se fala em cultura, são os povos da terra. Então, nós temos comunidades, segundo o Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, nós temos comunidades quilombolas, pecuaristas familiares, pescadores, temos o povo cigano, o povo pomerano, o povo de terreiro, povos indígenas e assentados. E as pessoas acham que o gaúcho é um homem branco e é isso. Essa é a figura do gaúcho, vestido de gaúcho, né? Mas nós temos todas essas comunidades que são invisibilizadas e, como o colega falou, que eu anotei aqui, deixa eu achar. Vamos lá. Bom, o colega... Bom, não achei aqui, mas já acho nas minhas anotações do Carlos Renato, sobre fatores, né, que fazem com que essa cultura seja fragmentada, né, seja invisibilizada, assim, né. Então, os fatores anteriores que eu citei, a mineração, a silvicultura, o avanço da soja, fragmentam essas culturas e fazem com que elas desapareçam, né? Então, a gente está perdendo o nosso território, né? Essas pessoas estão perdendo o seu território, estão deixando de existir, né? E a partir disso a cultura deixa de existir. Então, o nosso trabalho, o turismo, ele está muito enraizado nisso, assim, de conectar as pessoas, tanto de dentro e de fora do estado, com a cultura, né, com o ambiente, com a cultura. E uma das curiosidades, né, falando aqui dos povos indígenas, algo que não se fala, né, na Campanha Gaúcha, é onde tem uma das maiores... digamos que o maior número de miscigenação de indígenas, né? Então, a gente só perde para a Amazônia, né? Por isso somos chamados de pelo duro. E também é no Rio Grande do Sul que tem o maior número de casas de religião de matriz africana. Não é na Bahia, não é no Rio de Janeiro, então essa cultura ela é muito invisibilizada.
Bom, então, surge, então, o Geoparque Caçapava, né? Caçapava do Sul, ela foi reconhecida em 2015 como capital gaúcha da geodiversidade. Então, a geodiversidade é um tema bastante novo. A gente ouve falar muito em biodiversidade. A geodiversidade é a diversidade das coisas não vivas. Então, isso inclui os recursos hídricos, o relevo, o solo, os fósseis, as rochas. E, em detrimento dessa geodiversidade muito grande, a gente tem uma biodiversidade muito grande. Então, nós não somos educados a valorizar a Terra, né? E por isso está acontecendo tudo isso que está acontecendo com o nosso planeta, no nosso estado, né? A gente tem a Terra, a nossa mãe Terra, como um objeto, meramente, mas ela é um patrimônio, né? Então, em 2023, a gente tem o reconhecimento da Unesco, como a gente recebe esse título mundial da Unesco como um geoparque, né? Então, um geoparque ele não é um lugar fechado, né? É um título, é um selo que nós recebemos, né? Então, para a Unesco existem lugares no mundo que são únicos e que devem ser reconhecidos como patrimônio mundial da humanidade. Então, esse patrimônio, ele não é só nosso, de Caçapava, não é só do Rio Grande do Sul, nós temos, ele é da humanidade, então é nosso papel cuidar e protegê-lo e desenvolvê-lo para as futuras gerações. Então, o que é um geoparque, né? Ele é uma estratégia de desenvolvimento territorial, ele não é um lugar fechado, assim, não é um parque fechado. É uma estratégia de desenvolvimento territorial através do turismo, que valoriza exatamente isso, a memória da terra, que é a geodiversidade, e a memória das pessoas, que é a cultura, né? Então, é um território reconhecido por possuir características geológicas ou paleolíticas de relevância internacional, e que ele é gerido a partir de um conceito mais holístico, né, de proteção, educação, mas principalmente de desenvolvimento sustentável. Então, por que o Geoparque Caçapava e os demais geoparques foram chancelados, né? Mas principalmente os motivos que levaram o Geoparque Caçapava a ser chancelado. Nós temos características geológicas únicas no mundo. A Caçapava tem todos os tipos de rocha, por isso capital da geodiversidade. Nós temos aqui quase toda a tabela periódica presente nos nossos minerais, né? Então, recebemos universidades, podemos dizer todas as universidades de geociências do país que vêm para Caçapava estudar essa geodiversidade, essa diversidade geológica. Então, nós temos características geológicas únicas e associados a isso uma cultura única, associada ao pampa, ao território, e uma biodiversidade única também associada a essa geodiversidade, né? Então, a geodiversidade e a permanência das pessoas no pampa também mudaram a paisagem, né? A biodiversidade. Então, é um território único com uma cultura única. E uma das principais estratégias do geoparque é valorizar os fazeres e saberes locais, né? Então, se eu tenho um território único, uma biodiversidade única, eu também tenho pessoas únicas que usaram o território para moldar sua cultura e seus fazeres e saberes locais. Então, a partir disso, o Geoparque ele cria um selo, uma certificação para esses produtos com identidade local. Então, as empresas, as iniciativas recebem um selo de iniciativa parceira e os produtos com procedência, com origem, recebem um selo de geoproduto. Então, natureza, patrimônio e cultura, né? Então, essa trilogia confere à Pampa Gaúcha um cenário riquíssimo e único no mundo, né? Para ancorar novos usos sustentáveis do território, a partir de um turismo de base comunitária, né? Então, se a gente pegar essas imagens que temos aí embaixo, andar pelo campo, pelos olivais, que é uma cultura nossa, essa vivência do gaúcho com o pampa,
o mate, o churrasco, as nossas danças, a nossa fauna e nossa flora, que é isso que o turista vem ver no Rio Grande do Sul. E no Pampa, a gente consegue verificar que isso é único no mundo, a gente só tem aqui, e a gente não consegue valorizar porque a gente acha que isso é comum, é corriqueiro, e a gente acaba viajando para outros lugares, indo para fora, e não valorizando o nosso patrimônio. E a partir disso a gente perde, a gente está perdendo essa conexão com a terra, com o território, com a nossa cultura. A gente acha que ela não tem muito valor, né? Porque a gente convive muito com isso. Então, a estratégia de geoparque, ela está aliada a esses 3 componentes, né? A geoconservação, que é a conservação do patrimônio natural para as futuras gerações, a educação, que promove o estudo do território, né? Então, existem projetos principalmente de extensão, junto com as universidades, que é ensinar para as pessoas a reconhecer esse território. E o geoturismo, que é um tema novo, né? Que é estimular a criação de atividades econômicas, né? Com base na geodiversidade, patrimônio cultural, e desenvolver esse turismo associado ao geo, né? O conhecimento da terra. Os principais objetivos da rede mundial do geoparque é ajudar as comunidades locais a valorizar o seu patrimônio natural e cultural, né? Assegurar o desenvolvimento cultural e socioeconômico sustentável. Então, um dos principais objetivos do geoparque é justamente esse, né? A gente entende que patrimônio natural e patrimônio cultural são indissociáveis, né? Então, quando a gente consegue se apropriar do território, a gente consegue entender, fazer essa leitura e desenvolver ele de uma maneira mais próxima do sustentável possível, né? E o projeto do Geoparque Caçapava tem conseguido fazer isso, porque é um trabalho de 2 universidades, né, da Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Pampa, junto com a Prefeitura Municipal e das comunidades, né. Então, é um trabalho que começou de baixo para cima, né, ensinando a comunidade a reconhecer esse território, até chegar no reconhecimento pela Unesco. Então, aí, pessoal, um novo termo para a gente, né, que é o geoturismo, que é um turismo que sustenta a identidade de um território, né, através da geologia, do ambiente, da cultura, da estética, do patrimônio. E é justamente isso, né, esse conceito do geoparque, ele surge em 1990, através da Unesco, justamente por isso, para valorizar justamente pela necessidade de valorizar esses territórios com características geológicas e cênicas únicas, que às vezes são desertos, são mares, enfim, que não tem uma biodiversidade expressiva, né, através dos parques naturais, por exemplo, que é um termo comum. Então, verificou-se que essas áreas, elas têm um grande potencial, sim, para o turismo, para o desenvolvimento sustentável, e que são sítios geológicos únicos, né, que registram a memória da terra através das rochas ou dos fósseis. Então, só falando para vocês um pouquinho do contexto onde eu trabalho. Eu trabalho num parque natural, que se chama Parque Natural Municipal da Pedra do Segredo, e aí uma notícia da 0 hora de 1970. Né, turismo inexplorado. Então, como valorizar aquilo que não conhecemos? Então, a gente leva anos aí engatinhando, né, nessa questão de valorização do patrimônio. E, infelizmente, o slide ficou bem pequenininho ali, mas ele fala justamente por isso que, naquela época, os europeus já vinham para cá turistar, né, no Rio Grande do Sul, e o que o gaúcho simplesmente não sabe o que fazer aos domingos. O gaúcho continua não sabendo, não sabe o que fazer aos domingos, vai para o shopping, né, não conhece o Salto do Icumã, não conhece todos esses patrimônios históricos que o colega anterior falou, né, então a gente acaba não valorizando porque a gente não conhece.
E quando o turista vem, ele quer saber muito de nós, assim, da nossa cultura, dos porquês, né? Por que Pedra do Segredo? Então, são perguntas que a gente escuta muito, assim, né? Porque o que moldou a nossa cultura gaúcha? E a gente simplesmente também não sabe explicar, né? Porque no nosso território foi marcado por brigas territoriais muito intensas, onde a nossa cultura foi sucessivamente sendo apagada, né? E a gente não sabe. Então a gente também vem fazendo esse resgate, né, do que moldou a cultura gaúcha, quais foram os fatores que moldaram a nossa cultura, para poder passar isso para o visitante que vem para o nosso território. Então, a partir desse contexto, justamente também porque a gente recebe muitas escolas e universidades, a gente tentou montar a história política e colonial do Rio Grande do Sul a partir do contexto do Geoparque de Sapavo, né? Então, aí a gente verificou que existe uma lacuna muito grande de aproximadamente 250 anos na nossa história, porque a gente teve praticamente 250 anos em que o Rio Grande do Sul pertenceu à coroa espanhola. E foi exatamente esse momento da colonização no Rio Grande do Sul, do primeiro contato com os europeus, com os indígenas, né, que viviam aqui nessa região, foi exatamente isso que moldou a cultura gaúcha, que ela é muito enraizada nessa questão missioneira, né? Então a gente tem ali a foto, tema do nosso encontro hoje, da nossa webconferência, que é a foto ali de São Miguel das Missões. Então, a gente conhece esse patrimônio, assim, por foto, a gente sabe que as missões existiram, mas a gente não faz a mínima ideia do que é aquele lugar, o que existiu ali. Então, a gente tem feito todo um resgate, assim, desde o começo, né, desde a chegada dos primeiros colonizadores ao Rio Grande do Sul, e a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande, porque toda essa documentação anterior à colonização portuguesa no Rio Grande do Sul, isso está na Espanha, ou está no arquivo, está no Rio de Janeiro. A gente tem quase nada, assim, da história do Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem tentado fazer esse resgate, fazer esses links, né, até chegar na história atual, na nossa cultura atual. Então, assim, os novos usos do território, né, como que a gente vem utilizando a terra e a cultura para captar as pessoas para o nosso território, né, e usar a terra de uma maneira mais consciente. Então, a gente tem trabalhado com trilhas ecológicas, né, sempre valorizando aí a nossa cultura, o nosso estado, levando as pessoas para conhecer as comunidades tradicionais, comer a nossa comida, conhecer as nossas danças. O astroturismo, que é um tema novo também no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é um estado muito grande, com as cidades muito distantes umas das outras, então a gente tem bem pouca poluição lumínica no Rio Grande do Sul, né? Então, essa região aqui, nossa, é uma das melhores regiões para observação do céu noturno no mundo, né? Podemos dizer isso, em função dessas silhuetas de serras, né? Essas silhuetas de serra que se tornam barreiras contra a luz. Então, é um nicho bacana também, né, da gente valorizar o nosso território, usar esse território. O olivoturismo, que é um segmento bem interessante do Rio Grande do Sul, né, então a gente tem aí, Caçapava é a capital gaúcha da oliveira, né, dos azeites de oliva, que tudo começou. A gente tem bastante produtores aqui da região, justamente por nós termos um terroir único, uma biodiversidade única, um solo único, um clima único, garante aí azeites, produtos da terra
especiais, né, assim como os vinhos da campanha gaúcha, da Serra Gaúcha. Educação ambiental, né, então é algo que a gente vem trabalhando muito também, assim, de como essa questão do pertencimento, né, de como as pessoas se reconhecerem no território. Montanhismo e campismo, que a gente acha que no Rio Grande do Sul não tem montanhas, né, então não tem montanhas muito altas, mas a gente está aqui no Pampa Gaúcho, numa região serrana, né, e o montanhismo, ele é, sim, muito forte aqui na região, né, então é da nossa cultura andar pelas montanhas, né, nós temos a temporada de montanha no Rio Grande do Sul, então é uma cultura que, e o Rio Grande do Sul tem muito isso, essa cultura de campismo também, seja através das festas gaúchas, das festas campeiras, né, de andar pelos campos, de acampar, de visitar os seus patrimônios naturais. Então, a gente acredita muito nisso, né? Reconhecer a memória da terra é se reconhecer no futuro. A gente precisa olhar para o passado, né, para poder construir o nosso futuro. E a gente acredita muito, assim, não só na valorização da cultura existente, mas na construção de uma nova cultura. Né, de valorizar o campo, de valorizar o território, de valorizar os nossos recursos naturais, porque senão não ia estar acontecendo tudo isso que vem acontecendo agora, né, essas catástrofes climáticas, porque a gente simplesmente anda de costas para a natureza. Né, então, a gente precisa reconhecer a memória da terra para se reconhecer no futuro. É isso aí, agradeço muito a oportunidade de falar do nosso geoparque, do nosso território, e aqui os nossos contatos, e visitem o geoparque. Muito obrigada, Jaqueline. Olha, tu nos apresentou, assim, um novo mundo, né, Renato? As maravilhas que a gente tem aí nesse Rio Grande do Sul profundo e pouco explorado, porque 90% dos turistas vêm, né, e ficam ou na Serra Gaúcha ou no litoral gaúcho, e essa região ela é bem esquecida, né, embora tenha toda essa riqueza de biodiversidade que a Jaque nos apresentou. E de pronto, então, já passo a palavra ao meu querido amigo Luiz Fernando Barreto Júnior, promotor de justiça em São Luís do Maranhão. O Barreto vai nos falar sobre mecanismos, instrumentos de fomento financeiro à proteção do patrimônio cultural. Obrigado, Ana. Obrigado por mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Quero saudar, na pessoa dos outros companheiros do painel, do professor Carlos Renato, a senhora Jaqueline da Rosa, a pessoa da Ana Maria Marquesan. Nós temos aí um tempo longo, né, Ana, de trabalho com a defesa do meio ambiente. E eu observei atentamente os dois painéis e me parece que o que eu vou falar um pouco está mais direcionado a uma situação urbana, Jaqueline, embora tenha gostado muito quando você falou da questão da fragmentação. A fragmentação é um dos principais problemas para a preservação do patrimônio cultural. Essa fragmentação vem muito da nossa concepção ainda monumentalista, ou seja, de achar que a proteção do patrimônio cultural é algo do monumento, daquilo que é memorável, daquilo que é grandioso. Então, é isso. Né? Acho que gostei muito de ter sucedido vocês. Eu não tenho apresentação PowerPoint, eu vou falar muito de um aspecto jurídico e de uma forma muito prática de algo que eu acho que é possível que todo mundo que trabalha na área do patrimônio cultural acesse e desenvolva uma política pública de maior efetividade de preservação do patrimônio. Bom, a gente conhece os mecanismos tradicionais de responsabilidade civil, de tombamento, de se o imóvel está em deterioração, o órgão responsável pelo tombamento poder fazer obras emergenciais, mas existe um fator que acho que vai falar bem perto do Renato, que é arquiteto. É o seguinte: nenhum desses mecanismos tradicionais que a gente conhece consegue vencer um problema que é do mundo capitalista. Qual é? O de que o imóvel é valorizado pelo seu valor de troca.
não pelo seu valor de uso. Ou seja, quanto mais aquele imóvel é passível de ser substituído, de ser alterado, e com isso ele tem valor de mercado imobiliário, ele tem valor. Quando ele não tem valor de mercado imobiliário, ele começa a ficar abandonado. E se a gente pegar um pouco da evolução da arquitetura, nós vamos encontrar que quando nós começamos a ter o tombamento, lá das legislações espanholas, depois tem a famosa Carta de Atenas, que é de arquitetos, e tudo aquilo que vai influenciar a proteção do patrimônio cultural no mundo, isso coincide com o momento do racionalismo funcionalista do Corbusier, de Le Corbusier, ou seja, onde ele começa, o Corbusier, a trabalhar com um conceito que é ruim para nós no patrimônio cultural. Qual é? A ideia de que o imóvel se adapta aos interesses da pessoa e não o contrário. Não é a pessoa que se adapta à condição do imóvel, é o imóvel que tem que se adaptar. Essa concepção modernista, ela prejudica sensivelmente os conjuntos urbanos. E aí eu vou entrar no ponto, Ana, exatamente do que eu quero falar aqui com vocês. Vendo que o professor Carlos Renato colocou sobre a catástrofe climática, que agora é um novo desafio para quem trabalha no patrimônio cultural, e eu trabalho com patrimônio cultural e defesa do meio ambiente ininterruptamente há 30 anos, né? Minha carreira de promotor é só isso. Eu até brinco, não me chamem para fazer alguma outra área do Ministério, porque eu não sei fazer. Eu só sei fazer patrimônio cultural, meio ambiente e urbanismo. Né? São 30 anos só fazendo isso. Eu nunca me afastei disso. Mas bem, uma das coisas que a gente mais percebe no dia a dia é, primeiro, a falta de concepção de que o imóvel de valor cultural não está isolado e não pode estar isolado. Ele é fruto de um conjunto de processos econômicos, sociais e culturais que o levaram àquela condição e em dado momento a gente reconheceu, por aquilo que vocês colocaram muito bem, tanto o professor Renato quanto a Jaqueline, a relação entre o material e o imaterial, entre o natural e o urbano. Pois bem, o paradoxo que nós temos, eu quero colocar para vocês, é de que a deterioração dos bens culturais nos centros urbanos, ela acontece exatamente onde as cidades nasceram. Se nós olharmos para qualquer capital brasileira, onde há o maior número de problemas urbanos está onde as cidades nasceram. E eu dou um exemplo para vocês, porque eu trabalho com o maior sítio urbano, de conjunto urbanos da América Latina, que é Maranhão. O tamanho de São Luís são vários hectares. Nosso tombamento é o maior que tem na América Latina. Eu até brinco, aqui cabe o Casco Antigo, o Casco Viejo do Panamá, aqui cabe tranquilamente o Calazar de Colón, aqui cabe tranquilamente Cartagena de las Índias, cabe, estou somando, cabe Diamantina, cabe Ouro Preto, cabe o Pelourinho, pode botar tudo dentro do Centro Histórico de São Luís, que ainda sobra espaço, porque realmente ele é muito grande. Fruto de quê? De um fator econômico-social. Qual era? O isolamento do Estado durante muitos anos, que fez com que essa cidade aqui, até 1960, fosse circunscrita ao que é o patrimônio cultural de hoje. E graças à visita de um arquiteto português nos anos 60, na comissão que veio para o Brasil após a Carta de Veneza e reconheceu Ouro Preto, reconheceu Paraty, eles observaram o tamanho, a grandiosidade. Essa grandiosidade, por outro lado, traz um ônus muito grande. Como você encaixa o patrimônio cultural edificado, onde algumas pessoas se perguntam por que aquele modo de construir, aquela tipologia arquitetônica é relevante. E perguntam, mas quem morou nessa casa? O que não tem relevância? O que é importante aqui é o conjunto urbano. E é essa concepção que eu quero colocar, Ana, para dizer o seguinte: esse é um desafio que nós todos temos na defesa do patrimônio cultural. Os conjuntos urbanos estão nas áreas mais antigas, eles estão nas áreas mais deterioradas. O exemplo São Paulo é evidente, onde é que a Cracolândia é exatamente na São Paulo antiga, parte do colégio, até lá no São Francisco, está naquela região. Bom, como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente vai enfrentar esse esvaziamento dos centros urbanos, dos conjuntos urbanos, como local de moradia e a sua deterioração a partir dos usos que vão se tornando incompatíveis? E como enfrentar aqui, com todo respeito, o pessoal da construção civil e aos arquitetos, algumas coisas como retrofit, algumas coisas como as concepções que dizem,
acabam fazendo uma concepção, professor, que eu digo assim, uma mistura do Hausmanniano com o Corbusiano. Ou seja, é o grandioso que se adapta às pessoas, não ao que é o patrimônio de todos, que é a memória do que vai ficar. Pois bem, eu quero lembrar, primeiramente, que os conjuntos urbanos deveriam ser o nosso foco. Olhar para o conjunto urbano. Compreender que o conjunto urbano é parte da cidade. Eu vou visitar o centro histórico. Não, você não vai visitar o centro histórico. Você vai visitar a cidade onde há uma parte que é histórica. Ou seja, se nós começarmos a fazer as pessoas compreenderem que os conjuntos urbanos de valor cultural fazem parte, eles não são isolados das cidades. Mas nós enfrentamos isso em todas as cidades. Se você vai em Salvador, não, vamos lá no Pelourinho, que lá que está a história. Como se aquilo tivesse separado do conjunto do tecido urbano. Então, a conjugação dos instrumentos urbanísticos com a defesa do patrimônio cultural me parece a pedra de toque, usando uma expressão de novo arquitetônica, professor. Uma pedra de toque, aquilo que equilibra duas construções, duas edículas. Pois bem, como enfrentar isso, então? Como é que nós vamos proteger? Primeiro, lembrar que os conjuntos urbanos, gente, e isso é muito importante, eles têm proteção constitucional. A gente olha para o 215, 216, às vezes não olha, não presta atenção que tem uma palavrinha chamada conjunto urbano. Como eu digo, fala da monumentalidade, esquece do conjunto. Pois bem, além de serem conjuntos, é importante entender o que é um conjunto urbano. O conjunto urbano é um conjunto, eu lembro a professora Inês Virgínia do Prado Soares, hoje, que era a nossa colega da MP hoje, desembargadora, que ela faz uma citação num livro dela, do Patrimônio Cultural Brasileiro, onde ela diz o seguinte: o conjunto urbano, e não edificações, equipamentos ou monumentos, traz a ideia de unidade, tutela não fragmentada. Então, aí vem a proposta, ou seja, a visão constitucional é essa. O conjunto urbano é algo que se protege de forma integral, não de forma fragmentada. Então, um erro que eu vejo muito nas políticas públicas de proteção do patrimônio cultural do Poder Executivo é: estamos muito preocupados com o conjunto urbano. Então, o governador diz assim, ou o prefeito: vamos reformar aquele colégio, vamos reformar aquele museu, vamos reformar aquela biblioteca. Ponto. Mais nada. Como se tudo que está ao redor não tivesse integrado e como se num passe de mágica, ao reformar, por exemplo, vou dar o exemplo de São Luís, ao reformar um belo casarão, um convento em São Luís Grande, todo o seu entorno automaticamente se requalificasse. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu reformei, está lindo, Convento das Mercês em São Luís, da Ordem dos Mercedários Jesuítas, lá do século XVII. Não vai acontecer porque o entorno... E não aconteceu, o entorno é deteriorado. Então, o que eu coloco? Nós temos que tentar trabalhar, buscar qual é o mecanismo que o poder público tem, e aí eu vou canalizando o debate, qual é o mecanismo, qual é o caminho que o poder público tem para enfrentar a degradação do conjunto urbano, degradação essa pelo mau uso da propriedade, pelo esvaziamento da propriedade, pela perda daquele valor de troca, né, pela desconsideração que o sistema capitalista tem do valor de uso. Qual é o caminho? Já que o poder público não pode sair investindo em bens privados. Não pode pegar o recurso deles, olha, eu vou reformar todos os imóveis privados, porque estão tombados. Né? Nosso decreto-lei, nossa legislação coloca uma situação muito ruim, ou seja, vai intervir quando estiver muito deteriorado. Quando estiver muito deteriorado, você desapropria, você faz só uma ordem emergencial, artigo 19 do decreto-lei 25. Pois bem, existe um mecanismo, um instrumento de natureza urbanística que me parece, Ana Maria, que seria o grande caminho para a gente trabalhar a valorização dos centros, dos conjuntos urbanos dos centros históricos. E acho até, Jaqueline, que serve também para quem trabalha com uma área mais rural, né? Porque, como volto a dizer, o conjunto não é de edificações isoladas, é um conjunto urbano. Nós tivemos esse mesmo conceito, o projetarmos para monumentos que estão, áreas que estão aparentemente desagregadas,
talvez pudéssemos chegar lá. Mas esse sistema aqui é muito sistema urbano, para aquilo que está na cidade. O que é que eu quero falar? Eu quero falar do solo criado, da outorga onerosa do direito de construir. Nosso tradicional solo criado, instituto criado na Carta de Embu, nos anos 70, em São Paulo. E constitui-se o quê? Uma aritmética muito simples. Qual é? Se eu estou edificando em área de valor econômico, aí cita a professora Emília Maricato, né? Ou seja, aquela área que o poder público valorizou, porque eu, da iniciativa privada, quero que seja lá, porque lá eu vou ganhar, porque o valor de troca é maior. Tudo bem, então eu vou edificar numa área valorizada, né? Cada vez, aquelas áreas que eu digo, é o modelo cigano do urbanismo, ou seja, onde o projeto é para os donos do capital imobiliário, não para a cidade. Mas isso existe no Brasil. Então, eles vão, investem, e eu vou começar a construir acima da capacidade de suporte daquela zona onde eu comecei a ter um grande boom imobiliário, palavra que eu não gosto, mas vamos dizer assim, onde o fator imobiliário está sendo economicamente mais interessante. O que o poder público pode fazer? Ele estabelece um potencial de construção, vamos supor 10 pavimentos, e coloca para chegar a 15 pavimentos, ou a 16, que muitas vezes os 15 e 16 são justamente a mais-valia que o proprietário do imóvel tanto quer, ele fará uma contrapartida. Como? Ele vai fazer uma contrapartida para a sociedade. Essa contrapartida está descrita de forma taxativa no artigo 26 do Estatuto da Cidade, ou seja, que são as regras de direito de preempção, que são obrigatoriamente as mesmas para aplicar na outorga onerosa do direito de construir. Ou seja, no Brasil, o solo criado se chama outorga onerosa do direito de construir, artigo 28 do Estatuto da Cidade. E lá, nós jogarmos no artigo 28, precisamente, e voltarmos para o artigo 26, inciso 8º, ele prevê a hipótese de você pegar os recursos financeiros da outorga onerosa do direito de construir e aplicá-lo na requalificação dos conjuntos urbanos, na medida em que ele prevê a possibilidade de proteção de bens de patrimônio histórico e cultural. Está expresso. Se a gente chega bem aqui, ele diz exatamente isso. Os recursos, o artigo 31 do Estatuto da Cidade diz o quê? Que os recursos auferidos com a outorga onerosa serão aplicados nas finalidades dos incisos 1 a 9 do artigo 26. No artigo 26, 1 a 9, um dos pontos, que é justamente o 8º, ele diz proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Ora, nesse ponto, abre-se uma possibilidade legal de que recursos que a iniciativa privada, a construção civil, aplicaria em diversos espaços, sejam aplicados para requalificação urbana. Se você considera o conjunto. E aí você começa a ter algum mecanismo para enfrentar o quê? O esvaziamento. Alguma coisa que você trabalhe com todo o conjunto urbano, com os bens públicos, com arruamento, com acesso, ou seja, você transforma aquele bairro num bairro mais interessante em termos de acessibilidade, em termos de mobilidade, ou seja, você começa a criar alguns atrativos que são urbanísticos que podem ajudar a reverter esse esvaziamento, ou seja, tornar o local, o conjunto urbano, mais atrativo para os cidadãos ali viverem. Até mesmo você desapropriar alguns imóveis, você fazer algumas restaurações, você conseguir dar esse equilíbrio. E como é que a gente vai fazer para isso, né? É muito bom, nesses eventos que você organiza, a gente ter pessoas que não são do MP. Por quê? Porque a definição de como priorizar isso é algo que é matéria de plano diretor. E plano diretor é participativo. Ou seja, e o nosso plano diretor participativo, ele é um participativo muito tímido. Porque ele é um participativo assim, o poder público elabora a proposta, manda, se faz uma audiência pública, concorda, discorda, ele é muito pouco de engajamento da sociedade. E talvez eu penso, aí a proposta, até porque a gente defende isso por aqui, que se um plano diretor que tem que se engajar necessariamente com os planos plurianuais, com as leis diretrizes orçamentárias, com os orçamentos, está lá no artigo 40, 44, mais ou menos,
Se ele estabelecer que todos os recursos de outorga onerosa de direito de construir, arrecadados pelo município, devem ser aplicados na preservação dos conjuntos urbanos tombados, ou nos conjuntos urbanos de interesse cultural. Tombamento não é pressuposto para proteger a cultura, não é pressuposto, até porque, eu coloco sempre em minha posição, tombamento é declaratório de um valor, você não vai declarar um bem que não tem valor cultural, gente. E você quer declarar. O constitutivo é das obrigações a partir dali. Declaratório por reconhecer que tem um bem, aquele bem tem valor cultural. Então, penso, essa é a minha proposta, sendo bastante objetivo, que eu acho que para a gente poder enfrentar, professor Carlos, imagine aqui se nós tivéssemos bastante investimento em infraestrutura urbana, prevenção de enchentes, por exemplo, prevenção de deslizamento, tudo isso aí é infraestrutura urbana. Isso aí não é imóvel, tratamento de imóvel privado, isso é infraestrutura urbana. Se eu vou trabalhar, olha, eu vou evitar enchente, vou evitar alagamento, vou evitar deslizamento, vou evitar empachamento das vias, vou melhorar o trânsito, a circulação. Se a gente tiver um investimento forte nisso, a gente pode pelo menos minimizar algumas situações. E aí vem a velha pergunta, o poder público, que nunca tem dinheiro para essas coisas, pode dizer, sim, eu tenho um recurso, está lá na iniciativa privada, que usou o tornado de construir, e agora esse recurso vem para cá. Desde que isso seja uma decisão da sociedade, em que ela diga, eu quero que esse plano diretor, por 10 anos, prazo de um plano, vigência de um plano diretor, seja priorizado esse recurso para a preservação da cultura, numa concepção de requalificação urbana, preservação de conjuntos, eu acho que a gente encontra, Ana, um mecanismo que vai fazer com que os bens privados, que estão dentro das áreas de conjuntos urbanos, sejam atrativos, sejam economicamente mais interessantes para uso. E aí, quem sabe, a gente consegue dar uma valoração dos bens culturais. Bom, basicamente, gente, é só uma ideia isso aqui, é uma proposta. Eu falei mais da parte do direito, mesmo porque eu sou da parte do direito. E eu acho que é uma forma de enfrentar o que a gente tem hoje, porque as ameaças do patrimônio cultural, essa é a mais nova, né? A climática é a mais nova. Mas eu volto a dizer aqui, com todo respeito ao doutor que é arquiteto, não sei qual, que modernismo não ajuda a gente preservar o patrimônio do século XIX. Ele não ajuda em nada. E o retrofit e outros mecanismos novos também não nos ajudam. A gente tem que entender, aí eu, com todo respeito, discordo dos modernistas quando dizem que o imóvel se adapta ao meu interesse. É uma visão muito egoísta, porque o meu interesse não pode ser só ocupação, eu tenho que pensar que uma geração futura tem o direito de conhecer aquele modelo arquitetônico, de conhecer aquele modo de viver que traduz e diz de onde quem nós somos, de onde nós viemos. Muito obrigado, gente. Eu termino lembrando aqui que isso que eu estou falando não é uma novidade, não é nada de mal. Se a gente pensar, a cidade mais antiga da França se chama Marsella. Marsella é fundada pelos fenícios, 400 a.C., que passa a ter sucessivas construções. O que é mais interessante lá? Lá, eu digo, é o maior laboratório que tem, porque você tem a construção antiga, você tem a construção haussmanniana, você tem a construção corbusiana, você tem até o Norman Foster andou por lá recentemente. E a gente vê um resultado mais interessante para uma cidade. Obrigado, Ana, obrigado, doutor Carlos, obrigado, Jaqueline, e a todos que me ouviram. Muito obrigada, queridos amigos, foi uma manhã maravilhosa, né, rica, abordamos o patrimônio em várias dimensões, né, cada vez que a gente estuda esse tema, outros novos horizontes se abrem, né, e eu teria uma pergunta para o Renato Savoldi, duas perguntas para o Renato no primeiro momento. Renato, eu gostaria de saber se vocês, nessa jornada aí de recuperar o nosso patrimônio afetado pelas enchentes, tiveram algum tipo de apoio da Unesco, tá? E a outra pergunta diz respeito ao trabalho de identificação e referenciamento de novos geoparques, além dos dois que nós já temos mais avançados, que é o da Quarta Colônia e o de Caçapava do Sul. Ok, doutora Ana, muito bem.
respostas positivas. Sim, tivemos, né, nós tivemos uma missão da Unesco aqui para socorrer. Nós recebemos a visita de facilitadores que estiveram e fizeram visitas nos nossos equipamentos públicos, em alguns municípios que foram mais afetados, tanto que envolviam tanto o patrimônio protegido estadual como federal, né? Eles estiveram em Santa Teresa, estiveram por um período de 10 dias aqui no Sul, e eles estão produzindo agora, além dos relatórios, os indicativos, né? As orientações e os manuais estão sendo feitos para que a gente possa, então, efetivamente, tirar partido, utilizar esse material que está em produção para podermos aplicar melhor aqui. Efetivamente, ali, como eu falei na nossa palestra, eu acho que uma das atitudes bem positivas que tivemos aqui no Estado foi essa solução de proporcionar o voluntariado, né, um atendimento mais imediato. E tivemos excelentes surpresas, tivemos, assim, profissionais muito capacitados que nos socorreram, auxiliaram aos municípios em seus acervos, enfim, que fizeram uma brilhante atuação e bem imediata, assim, bem no que a água baixou, já se começou a trabalhar, porque já estava definido quem iria fazer o quê, enfim, se teve uma logística muito ágil, assim, em toda a situação. Eu não participei objetivamente, porque a senhora sabe que aqui nós temos as nossas divisões, então o Departamento de Memória e Patrimônio é que acompanhou essa missão da Unesco. Efetivamente eu participei de alguma parte dela, mas o restante foi acompanhado pelo DMP, o nosso Departamento de Memória. E sim, nós estamos agora aguardando o produto, aguardando que eles nos tragam as suas impressões, as suas orientações e os manuais que nos foram, digamos assim, oferecidos. Em relação à sua pergunta número 2, sobre identificação de novos geoparques, sim, devo lhe dizer que estamos em negociações, finalizando, né, a parte contratual, ou melhor, a parte de um acordo, de formalização de um acordo de cooperação entre o Instituto Federal Farroupilha, na cidade de Jaguari, e que envolve um consórcio de municípios, dos municípios de Mata, Toropi, São Pedro do Sul, São Vicente, Nova Esperança, Jaguari, Santiago e São Francisco de Assis, para começarmos a inventariação ambiental e, né, cultural, material e imaterial do Geoparque Raízes de Pedra, que é também faz parte, alguns municípios são da quarta colônia, são lindeiros ali, né, fazem vizinhança com aquele já consolidado, e que estamos iniciando, digamos assim, essa tratativa com uma expectativa muito boa, porque entendemos que será uma complementação, né, para o nosso trabalho, porque a nossa equipe ela é composta por um grupo mais majoritário de arquitetos urbanistas, historiadores, temos geógrafos e antropólogos, né? Mas agora, então, esse consórcio e o próprio Instituto irão nos disponibilizar arqueólogos, geólogos, para comporem essa análise que vai ser feita através do nosso sistema. Vai ser utilizado um sistema de rastreamento cultural desenvolvido aqui pelo IFAI em 2012, constantemente atualizado, porque cultura, né, é um tecido tão vivo, ele é tão cheio de particularidades, que nosso próprio sistema ele é constantemente atualizado conforme as demandas que vamos recebendo. E
A senhora sabe, talvez o doutor Luiz Fernando não tenha tanto conhecimento com relação ao estado do Rio Grande do Sul, no quesito patrimônio imaterial, nós ficamos muito tempo aguardando uma regulamentação, doutor Luiz. E a nossa lei é de 2011, só regulamentada em 2019. Infelizmente, esse lapso temporal nos deixou, hoje nós estamos assim com demandas muito grandes para reconhecimento e registro de patrimônio, mas muito felizes, né? Muito encantados com a riqueza que a gente está descobrindo no estado do Rio Grande do Sul. Acho que lhe respondi, doutora Ana. Perfeitamente. Queria te fazer também uma pergunta, Jaqueline. Como que tu vê, assim, a aceitação da sociedade a respeito dessa ideia de geoparque? Tu acha que isso agrega valor ao produto que vocês têm, que é muito bom, que é genuinamente maravilhoso, pouca gente daqui conhece, né? Mas esse rótulo, esse selo, tu acha que ajuda, no mínimo do ponto de vista da divulgação? Sim, com certeza. A gente ainda encontra uma certa resistência por parte da sociedade, das pessoas que não estão diretamente ligadas ao processo de criação, né, do geoparque, justamente por conta do nome, né, parque, geoparque. Então, as pessoas acham que vai ser um lugar fechado, que é restritivo, que minha propriedade vai virar um parque, e não é nada disso, né? Então, existe todo um trabalho de anos já para que as pessoas entendam que elas estão dentro de um território que é patrimônio mundial da humanidade. Então, como todo o processo de construção de cultura, né, podemos chamar essa questão do geoparque de construção de uma nova cultura, é muito novo esse assunto na América Latina, no Brasil, no Rio Grande do Sul. A gente sempre encontra resistência porque a gente fala de assuntos delicados, a gente fala de conservação ambiental, a gente fala de geoconservação, a gente fala de valorização das comunidades tradicionais, de valorização de povos indígenas, valorização de quilombolas. Então, para muita gente, isso não é interessante, né? Então, a gente encontra, assim, uma certa resistência por uma fatia pequena da sociedade, podemos dizer, mas as pessoas que realmente importam, que são essas pessoas originárias da terra, que estão dentro desses geossítios, que moram nessas áreas de relevância, né? O Geoparque Caçapava tem 23 geossítios que compõem, né, o Geoparque. A partir do momento que as pessoas entendem que aquela terra, daqui a pouco, ela não é produtiva para a agricultura, para a criação do gado, mas de que ela tem uma relevância geológica, turística, cultural única, ela se sente muito especial, né? E é o que tem acontecido não só aqui no Caçapava, mas também no Quarta Colônia, por exemplo, né? Que os moradores viraram aí caçadores de fósseis, né? Então tá acontecendo muito essa virada cultural também, né? Então a gente acredita que esse processo ele é gradativo, ele é orgânico, mas está acontecendo. E novos geoparques estão sendo reconhecidos aí no nosso país, o que nos engrandece também, engrandece essa proposta, né, de continuar. Acho que teu microfone está desligado, Ana. Tá, exato. Uma pergunta para o Barretinho. Barreto, vocês têm um desafio muito grande aí em São Luís, né? Eu fiquei impactada com a beleza e, ao mesmo tempo, com o estado, né? Bem deteriorado do centro histórico de São Luís.
E que instrumentos vocês estão tentando usar para justamente conferir sustentabilidade ali para aquele patrimônio, né? E vocês estão utilizando já a figura da outorga onerosa do direito de construir lá na capital? Ana, minha amiga, é tal coisa. Quanto se grande é o patrimônio, o desafio é grande também. Você tem uma área territorial grande, você tem muitos desafios, até porque, eu volto a dizer, quando você tem pequenos sítios históricos que são totalmente públicos, a solução é uma. Você tem milhares, centenas de imóveis privados e que, dentro da dificuldade de moradia comprometida, o desafio é grande. Basicamente, a gente tem muito cobrado do poder público a outorga onerosa do direito de construir. Tem outros mecanismos, você tem a transferência de potencial construtivo, por exemplo, que é uma ideia boa, né? Aqui a gente tem a isenção de IPTU. Para mim, isenção de IPTU é algo que você pode botar, mas é um estímulo muito pequeno. Você pensar, isento você IPTU, quanto é que o IPTU significa no orçamento daquela pessoa durante um ano? Não significa quase nada. Ninguém nem paga, um imposto muito inadimplente. Transferência de potencial construtivo, diferente da outorga onerosa. Eu vendo, em tese, o que eu poderia construir no centro histórico, se não existissem as limitações, para alguém construir onde ele não tem mais área total máxima edificável. Ele não tem gabarito, ele não tem potencial construtivo, eu vendo meu potencial construtivo. É alguma alternativa? Mas é muito pequena também, porque ele vende uma vez e depois. O que ele vai fazer com aquilo? Eu continuo acreditando, e a gente tem trabalhado muito em cima de plano diretor, lei de zoneamento, que se você enxerga que a cidade tem que ser planejada considerando o conjunto histórico, muda. O que eu digo? Eu acredito muito nisso. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, ou seja, vamos aumentar o gabarito da cidade, vamos modificar, peraí, qual é o impacto que isso vai causar lá nas outras áreas? Às vezes, as leis de zoneamento são feitas sem essa avaliação. Então, você pega, o exemplo de São Luís é clássico. São Luís começa, o centro histórico foi se deteriorando à proporção em que as pessoas foram se mudando para uma outra área. Então, você tem casas aqui que são verdadeiras mansões no centro da cidade, que hoje as pessoas não querem morar aqui porque podem morar em outro lugar. Então, eu acho que o enfrentamento é esse, Ana Maria, mas o principal é mobilizar a sociedade, fazer a sociedade abrir, melhorar a percepção cultural. A gente usa muito aquela palavra percepção ambiental. Se estuda isso até em faculdade, né? Tem cadeira de percepção ambiental. A gente talvez pudesse evoluir para botar a palavra percepção cultural, que é isso que a Jaqueline falou muito bem, que às vezes as pessoas não têm ideia do valor cultural que elas têm para usufruir. Por quê? Porque elas não têm percepção do bem cultural que tem na frente delas. E elas vão atrás de outro bem que nada representa. Vão para o shopping, né, Jaqueline? Eles não vão para o prazo, vão para o shopping. Agora é isso. Muito obrigada. Falando sobre percepção, né, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui guiada lá pela Jaque, é o quanto os proprietários de áreas rurais ali, no interior do Geoparque, eles estão aderindo a esse projeto, né, Jaqueline? O interessante é isso, eles conseguiram essa adesão, né? Eles não veem aquilo como um inimigo, pelo contrário, porque como eles já são muito aliados daquele território, já tem um pertencimento muito difundido, e eles viram que o Geoparque, ele convive perfeitamente com o direito de propriedade, né? Eles estão também ajudando, né, Jaque? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Uhum. Sim, eu acho que isso é muito da cultura gaúcha, do Pampa, né? Então, a gente tem uma visão diferente do uso da terra, muito diferente da colônia italiana e alemã, porque o gaúcho, ele precisa ver os pássaros, ele precisa ver as árvores, ele precisa desse convívio harmônico com toda essa paisagem, né? E usar esse espaço, né, para agricultura, para pecuária, mas eu acho que os proprietários têm, sim, aderido muito à ideia, justamente porque nós ainda somos, mas nós fomos um território muito esquecido, assim, né? A história do Rio Grande do Sul nos mostra
de que o Estado, a figura do Estado, sempre andou de costas para o campesino e ainda anda, né? Se a gente olhar a história das nossas revoluções gaúchas, elas todas surgem aqui no Pampa, justamente pelo descontentamento das pessoas do campo com a visão do Estado. E o Geoparque, ele traz justamente isso, a valorização das pessoas da terra, do campo, dos seus fazeres, dos saberes locais, e traz essa perspectiva da pessoa continuar vivendo do campo e ter uma oportunidade de ter uma nova renda, de agregar valor através do turismo, né? O visitante, ele vai entrar na propriedade, ele vai conhecer os rebanhos, vai fazer a trilha, vai conhecer o que ele tem dentro da propriedade. Então, é uma forma de agregar valor, né? Sem ter um grande esforço físico, que acho que é o principal, e isso acaba atraindo também, principalmente os jovens, a permanecerem no campo. As pessoas têm abandonado muito o campo em função do trabalho difícil, braçal mesmo, né? Então, o Geoparque, ele traz uma nova perspectiva de uso do território, né? E uso sustentável, né? Vamos encerrar a nossa atividade com chave de ouro. Agradeço imensamente, todo mundo tem tanta coisa, ainda mais nessa Semana do Patrimônio, né? Mas lembrem sempre do Ministério Público, a gente sempre precisa marcar esse encontro, ou no dia, que seria amanhã, mas como caiu num sábado, achei melhor fazer na sexta-feira. Um abração aí para ti, Barreto, fica bem, Jaque em Caçapava, Renata. Obrigada, agradecemos imensamente a oportunidade. Obrigado. A gente agradece aqui. Essa atividade vai ficar gravada na trilha educacional do Caoma, né, uma atividade que também fica no banco do CEAF, mas agora nós temos as nossas trilhas educacionais do Centro de Apoio, então quem quiser ouvir aí tem acesso livre na nossa trilha, tá bem? Muito obrigado. Abração. Obrigado, gente. Bom,